Sejam bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Desejamos que você se sinta bem entre nós. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos sua atenção para os seguintes avisos e registros. A comissão responsável pelas atividades relacionadas aos 60 anos da IMBB, que ocorrerá em 2020, informa que está fazendo uma seleção para a escolha de uma marca que identifique este importante momento de nossa igreja. A solicitação de esclarecimentos e o envio de sugestões para a marca podem ser feitos até o dia de hoje, 13 de outubro, pelo e-mail 60anos@imbb.org.br. O Ministério de Missões informa que no dia 25 de outubro, às 20 horas, a Memorial participará da busca ativa, sendo essa uma ação evangelística que ocorrerá nas Cracolândias do DF, a fim de resgatar aqueles que desejam um lugar de esperança e nova vida. Participe! O Ministério com Famílias convida os casais de nossa igreja para participarem de uma sessão de cinema a ser realizada no dia 26, às 19h30, no Mini Auditório. Inscrições e maiores informações ao final do culto no Point de Integração. Participem! O Ministério Mulher Cristã em Missão está arrecadando doações para o próximo Bazar Missionário, que ocorrerá nos dias 24 a 28 de outubro. As doações podem ser colocadas nas caixas coletoras com a identificação Bazar Missionário. Toda a arrecadação será destinada ao projeto Cristolândia e à construção do templo em Riacho Fundo 2. Participe! Registramos que o projeto para a construção do templo para a congregação da IMB no Riacho Fundo 2 foi aprovado pela Central de Aprovação de Projetos do GDF. Vamos agora fazer o planejamento para o início da obra no menor tempo possível. Gostaríamos de registrar também que ontem, dia 12 de outubro, foi realizado o Dia das Crianças do Crescer. O evento foi um momento abençoado por Deus, onde os pais e responsáveis puderam brincar em uma tarde muito divertida. Agradecemos pela sua atenção. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Bom dia a todos, nossos irmãos e irmãs presentes neste lugar, lugar de adoração, de culto ao Senhor, nesta manhã alegre, quando aqui nós congregamos. Muito obrigado pela sua presença, você que nos visita, você que nos assiste pela internet, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, você que está prestigiando o culto, que o Senhor possa ricamente abençoá-lo, e em especial, irmãos, neste dia, quando nós estamos aqui no encerramento da nossa campanha, perceber as nossas crianças aqui para cultuar, para louvar,
e que seja um momento de enlevo espiritual e que Deus possa falar profundamente ao nosso coração nesta manhã. Vamos nos preparar para adorar, vamos estar em oração buscando a presença do Senhor. Peço à congregação que se coloque em pé para esta oração e depois nós estaremos fazendo a leitura bíblica que está impressa em nosso programa. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Desligue-se de tudo aquilo que o teu coração está ocupado, preocupado, inquieto, ansioso. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Deus pode falar a você nesta manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. O Senhor reina, Ele é poderoso. O Senhor nos tem. Ele é o nosso Deus soberano. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por este momento de culto da Tua igreja. Muito obrigado porque aqui nos encontramos, nos reunimos, a Tua igreja, o Teu povo. Nesta manhã, Pai, quando nós estamos aqui com o nosso desejo, Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu desafio, de sermos impactados com a Tua palavra, Senhor, mas também, ó Pai, de termos comunhão, de podermos nos ver, de estarmos uns com os outros, de poder perceber, ó Deus, o nosso querido, a nossa querida que aqui está, quantas pessoas doentes, enfermas, mas que com esforço se mobilizam para poder estar presente aqui. Nós queremos, ó Pai, entregar este culto em Tuas mãos, nós queremos dedicá-lo ao Senhor e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica, o recitativo bíblico, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 8, leiamos todos juntos. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada,
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Cantemos ao Senhor. Gostaria que todas as crianças pudessem vir aqui para que nós pudéssemos orar pelas nossas crianças. Eu quero convidar o pastor Fabrício, pastor, por gentileza, venha estar aqui pedindo a bênção do Senhor sobre a vida das crianças. Todas as crianças que aqui estão, se porventura nós estamos aqui tendo outras crianças aqui à minha direita, podem vir também, você pai e mãe que está chegando agora, trazendo o seu filho, fiquem aqui bem ao centro. Quero pedir, pastor Fabrício, que faça uma oração, pedindo ao Senhor a bênção pela vida das crianças, dos pais, deste ministério, Ministério Crescer da nossa igreja. Vamos estar orando, pedindo a bênção do Senhor. Podem vir mais aqui para o centro. Nossas crianças tiveram um dia muito especial ontem, o Dia da Criança, em que nós pudemos comemorar. O Ministério Crescer realizou uma atividade espetacular ontem aqui em nosso campus, uma área de lazer que nós temos no campo de futebol, e as crianças se divertiram com brinquedos, com muitas atividades, os voluntários participando. Tivemos muitas crianças, alguns pais que inclusive estão visitando a nossa igreja, participando conosco e que estão vendo no Crescer a possibilidade da evangelização dos seus filhos. Eu vou pedir que todas as crianças possam fechar os olhos. Nós vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos, e nós iremos acompanhar em silêncio o pastor Fabrício, que estará fazendo esta oração de dedicação, de consagração de nossas crianças, e depois elas estarão se retirando para o Ministério Crescer, sob a orientação da nossa irmã Débora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós somos gratos, Senhor, por podermos nos reunir como Teu povo na Tua casa, para exaltar ao Senhor, render louvores a Ti,
o único Deus, digno de toda honra, toda glória e de toda exaltação. E nós te agradecemos como teu povo, que podemos nos reunir para te exaltar e te glorificar. Nós neste momento, Pai, somos gratos a Ti por cada uma destas crianças. Pai, nós somos gratos pela Igreja Memorial hoje que está aqui à frente, também representadas por elas, que não são a igreja da manhã, mas são a igreja de agora. Pai, abençoa cada uma destas crianças com poder, com graça, tendo um coração ensinável, Senhor, e que elas cresçam discipuladas na Tua palavra, e que elas cresçam glorificando e rendendo louvores ao Teu santo nome. Nos dê sabedoria como pais a cada dia, para discipularmos os nossos filhos e levá-los até o Senhor Jesus. Obrigado por esta manhã, pelo Ministério Crescer e por tudo aquilo que elas vão aprender neste momento. É a nossa gratidão por cada criança aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Momento muito especial ter as nossas crianças aqui, lá em cima, louvando ao nosso Deus. Que maravilha, que bênção tão grandiosa podermos ter esse privilégio. Que Deus os abençoe. Cantando esse hino, Minha Pátria para Cristo, a gente faz a mente viajar e lembramos de umas palavras de a poetisa, uns versos no final de um poema dela, diz assim: sobre a pátria que me deste, estende teus braços, Jesus, que cada filho dessa terra possa entender a verdade e aceitar a tua luz. Já que morreste por todos, que todos possam ser salvos, para a grandeza da pátria, para a tua glória, Senhor. É uma oração muito linda e mexe muito com o nosso coração verde e amarelo. Lembrar de tanta gente que ainda precisa conhecer a verdade e aceitar o amor de Cristo. Bom dia, querida Igreja Memorial, aqui presente. Bom dia a você, querido irmão, amigo, que nos acompanha pela internet, que junta-se a nós neste culto de louvor a Deus. Este momento é um momento que a Igreja Memorial reserva para conhecer as pessoas que estão nos visitando. Então, querido, por gentileza, nós vamos pedir que você coloque-se em pé para que a gente te ache, te reconheça, para te dar um abraço. Você vai receber deste pessoal que está aqui na frente um cartãozinho do visitante, onde você poderá pôr seu nome, seu pedido de oração, se assim o desejar, e deixar ao final do culto ali na portaria, no balcão de recepção. Queridos, muito obrigada pela sua presença. Que Deus te abençoe grandemente, que você volte outras vezes, porque é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Volte sempre quando passar por aqui, volte sempre se morar por aqui, será uma grande alegria ter você com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Um aviso da Escola Bíblica, da diretoria da Escola Bíblica. No próximo domingo,
teremos uma classe única para os adultos. Então, com exceção dos jovens e dos adolescentes, os adultos deverão se dirigir às 9 horas para o auditório Heber Vasconcelos, onde teremos um convidado especial, o senhor Silvino Neto, que terá uma mensagem, pastor Silvino Neto, estou sendo corrigida, que terá uma mensagem, uma palavra muito especial para os casais. Então, lembramos, então, que classe única no domingo que vem. Que Deus nos abençoe a todos e tenhamos um domingo nos braços do Senhor. Nós queremos apenas destacar a presença de alguns visitantes que estão conosco, a cúpula de missões nacionais, na verdade. Está conosco o pastor Fabrício, né, gerente executivo de evangelismo. Fique em pé, pastor, o senhor é conhecido. A missionária Ana o acompanha também, sua filha. Sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Azevedo é o mobilizador para o Centro-Oeste de Missões Nacionais. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Está conosco também o pastor Samuel Neves, sua esposa Gabriela, são os nossos missionários plantadores de igreja no Centro-Oeste e a Junta de Missões Nacionais também. Está conosco também o pastor Kleber e a irmã Júnia, nossos missionários no Vale do Amanhecer, com sua família. Sejam muito bem-vindos aqui. Estivemos lá no último domingo. Bênção, né, pastor? Sejam muito bem-vindos. E assim, é membro da nossa igreja, mas vale a pena destacar a presença do pastor Paulo Salles, a missionária Geisa, nossos coordenadores da Cristolândia e do Viver, né? Por serem membros da Memorial, não são visitantes, mas queremos destacar também, faz parte da liderança de missões nacionais. Sejam todos muito bem-vindos, Deus os abençoe.
Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Eu queria que a igreja pudesse junto comigo agora falarmos essa divisa que nos moveu durante todo esse tempo de campanha. Vamos juntos? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Minha razão de viver, multiplicar. Esse foi o tema, irmãos, que nos conduziu durante toda esta campanha. Aqui apresentamos diversos testemunhos e situações no Brasil afora, situações que esperamos em Deus, possamos, como crentes que somos, servos do Senhor, mudar cada realidade ali, através de cada missionário. Missionários que são nossos missionários, eles fazem questão de dizer isso quando vêm aqui pregar, são missionários da Memorial, todos os 826, pastor Brandão. Todos esses missionários são nossos missionários ali, Brasil afora, levando a mensagem de salvação, o Evangelho da Graça. Estamos encerrando, irmãos, a nossa campanha para esse ano, mas como não temos campanha até o mês de março, o irmão é livre para trazer oferta para essa campanha durante todo o ano ainda. Então nós pedimos ao Senhor, que moveu o coração do irmão durante toda essa campanha, diante de tantas realidades que vimos aqui, que faça o irmão trazer a oferta que o Senhor colocou em seu coração, para contribuirmos com missões nacionais, para contribuirmos com a pregação do Evangelho em nosso país, para que possamos fazer um país melhor, não a partir apenas de indicadores sociais, mas da graça transformadora que só o Senhor Jesus tem através do seu Evangelho. Que assim nós possamos, como servos do Senhor, ter sempre a visão do Senhor. Que possamos, como o apóstolo Paulo, em outras palavras, dizer: eu não sou mais eu. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que me transformou e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Tu, meu Deus, completamente me escondi em tua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui, vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou.
quando encontrei a Jesus, meu Rei, o milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistir em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. E se o pecado me chamar, insistir em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais eu. Irmãos, teremos agora o nosso tempo de dízimo e oferta, enquanto cantamos Dá-me Tua Visão. Nesse tempo os professores poderão trazer também as ofertas para missões nacionais arrecadadas na classe. O irmão diácono que for orar no momento de dedicação, por favor, dedique também a vida de todos os nossos professores de EBD. E teremos também um representante do Crescer, que vai representar a classe na oferta nesse instante, trazendo um cofrinho. Eles confeccionaram cofrinhos para trazer a oferta do Crescer, irmãos. Tem um cofrinho hoje representando todo o Crescer. Deus nos abençoe. Pai nosso, ainda na Tua presença, nós queremos agradecer o dia que tens dado a cada um de nós. Queremos agradecer porque Tu tens trazido os Teus servos à Tua casa, casa de oração. Agora, Senhor, nós queremos agradecer pela vida de
cada um irmão que chegou aqui a esse templo e veio voluntariamente trazer as suas ofertas, seus dízimos. Especialmente queremos te colocar em tuas mãos todos os professores de nossa escola dominical. Que o teu Santo Espírito esteja iluminando a cada um deles em apresentar aos teus filhos a tua palavra. Usa a vida de cada um de acordo com a tua misericórdia. Queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas trazidas ao teu altar como prova de amor pelo teu trabalho. Mas queremos também que tu uses as nossas vidas para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.
as coisas eu vou te honrar. A minha alegria é te adorar. Tu és adorado, tu és adorado. Teu reino eu sempre vou priorizar. A minha alegria é te agradar. Tu és o meu alvo, tu és o meu mundo. Em todas as coisas eu vou te honrar. A minha alegria é te adorar. Irmãos, já sentados como os irmãos se encontram, nós teremos um momento de oração. Se você quiser se ajoelhar onde você estiver, se houver espaço, desejo, nesse momento de contrição em que nós queremos buscar a presença do Senhor, com relação àqueles irmãos e irmãs que necessitam de nossas orações. Esta é a casa do Senhor, lugar de oração. E vamos estar orando pela vida do irmão Marcos, o filho do nosso irmão Gonzaga, irmã Constância. Vamos orar pela vida do Anderson, filho do nosso irmão Oséias e da nossa irmã Cira. Vamos orar pelo pastor Francisco, que está no Rio, em missão. Vamos orar pela nossa irmã Rosa e seu esposo Popov. São muitos os doentes, os enfermos, inclusive o nosso boletim traz uma lista, uma relação. Nossa irmã Lourdes Lopes, que também está internada, e tantos irmãos. Nós agradecemos a Deus a vida do nosso irmão Roberto pelos seus 90 anos, ontem comemorando com a igreja, ali com ele, e a nossa irmã Nieda e a sua família. Feche os seus olhos, esteja intercedendo por alguém, colocando diante do Senhor um enfermo, um doente, um desempregado, colocando diante do Senhor a vida do seu vizinho, da sua vizinha, quem sabe aquela pessoa que você está trabalhando, evangelizando. Ore ao Senhor por ela. Vamos orar pelos nossos filhos, para que o Senhor nos conceda sabedoria, graça e força para conduzi-los no caminho do Senhor, mas que o Espírito Santo do Senhor também possa trabalhar em cada coração dos nossos filhos, que este mundo não tenha poder de seduzi-los, de enfraquecê-los. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar ao Senhor pelas nossas famílias, vamos orar pela nossa igreja, irmãos. Vamos orar pelos ministérios, pelos líderes, esta igreja que somos nós, que aqui estamos para servir ao Senhor. Queremos também agradecer por aqueles irmãos que participaram deste seminário, pequenos grupos multiplicadores, que aqui foi ministrado pelo pastor Fabrício, tantos jovens se envolvendo, adolescentes, adultos que estão se envolvendo com esta igreja multiplicadora. Vamos orar por aqueles que estão viajando, o nosso irmão Getro e tantos outros, que talvez alguns já tenham chegado, estejam entre nós, e devemos agradecer ao Senhor. Pai, nesta manhã te louvamos, engrandecemos o teu nome, a tua igreja se prostra diante de ti, diante do teu trono da graça, do teu poder infinito, diante da tua soberania, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem propósito para cada vida. O Senhor quer ensinar através da dor, do sofrimento. O Senhor nos ensina através, ó Deus, da provação. Que nós estejamos, ó Deus, sensíveis e atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Quantas vezes o Senhor usa o nosso sofrimento, a nossa dor, para falar às pessoas, como o Senhor usou Paulo e Silas naquela prisão, para converter aquele carcereiro e toda a sua família. Pai, o Senhor tem propósito para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas.
E nós queremos, ó Pai, interceder pela Tua igreja, em favor dos doentes, dos enfermos, aqueles que aqui foram citados, e tantos outros, ó Pai, que nós sabemos que doentes estão, que o Teu Espírito Santo, que a Tua presença, Senhor, possa estar conduzindo estas vidas, levando a Tua cura, levando o bem-estar, Senhor, levando, ó Deus, a Tua presença santa de paz. Ó Deus, nós queremos pedir pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, os nossos adolescentes. Queremos, ó Deus, pedir pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão completando aniversário de casamento. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos pedir pelos nossos idosos, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo em que também podemos parar e pensar e agradecer a Deus pela vida desses queridos irmãos. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, pastor Fernando Brandão é mais conhecido nesta igreja do que eu. Ele foi pastor aqui na segunda igreja batista do Plano. Ele tem estado aqui na Memorial por 12 anos, pregando. E nós não queremos mexer neste calendário, pastor. Ele é casado com a Márcia, tem 3 filhos, a Ana, a Fernanda e o Guilherme. Ele é o nosso chefe
nosso secretário executivo de missões nacionais da nossa Convenção Batista Brasileira, com sede na Tijuca, onde está o Seminário do Sul, seminário que eu estudei, e ele inclusive é hoje o nosso reitor do seminário, nosso coordenador daquele trabalho também, do nosso seminário. Ele tem andado o Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, é um homem de Deus que eu tenho aprendido muito com ele, caminhando com ele nesse tempo aqui nesta igreja, pela sua simplicidade, porque ele anda com Deus. Ontem nós tivemos uma série de palavras, de mensagens com ele, aqui em nossa Convenção Batista do Planalto, juntamente com a Ordem dos Pastores. Eu quero agradecer aos pastores que estiveram inclusive presentes ontem ali. Temos uma fotografia com os pastores da Memorial que participaram ontem, foi algo muito especial. Queremos envolvê-los também nesta obra, pastor Fernando, porque há campo, há trabalho, há espaço para que todos possam trabalhar. Que Deus possa abençoá-lo. Seja bem-vindo mais uma vez, que Deus possa abençoá-lo. Amém. Amém. Obrigado, pastor Davi. Bom dia, meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria, que privilégio, que honra estar nesta manhã com os irmãos adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor do que adorar e glorificar o nosso Deus. Nós fomos criados para isso. A nossa alma, ela encontra a plenitude da existência em Deus. E a nossa alma, ela foi criada por Deus para glorificar a Deus. Quando a gente está adorando a Deus, parece que a alma quer saltar de dentro da gente, porque nós somos criados para isso. E é nisso que nós encontramos a plenitude de vida. Como é bom glorificar o nome do Senhor, até porque nós somos templos do Espírito Santo, templos para glorificar o nome do Senhor, e Ele habita em nós. E quando o povo de Deus se reúne para glorificar a Deus, irmãos, é muito precioso, é um momento alegre, feliz, e eu dou graças a Deus o privilégio de adorar a Deus nesta manhã com os irmãos, celebrando juntos a obra do Senhor. Pastor Davi Pereira, obrigado, querido, pelo convite, pela honra de estar aqui nesta manhã. Louvo a Deus pela vida do pastor Davi, um homem de Deus, um homem com um coração missionário, um homem com visão missionária. Eu lia o editorial do boletim nesta manhã, pastor Davi, e eu dei graças a Deus pelo que eu li nesta manhã. Vale a pena, meu irmão, ler e meditar na pastoral desta manhã que o seu pastor colocou no boletim. Isto revela o que está no coração do seu pastor, a visão missionária que Deus tem colocado no coração dele, e eu vibro quando encontro homens de Deus como o pastor Davi Pereira, comprometido com a proclamação do Evangelho, homem que vai para a linha de frente, homem que prega o Evangelho em todos os lugares, em todas as oportunidades, e que lidera a igreja do Senhor Jesus para avançar, para levar a graça de Deus a cada lugar. Glória a Deus, pastor Davi, pela sua vida, pela visão de ministério. Queridos, caminhe com seu pastor nesta visão, apoie o seu pastor, ore por ele e a liderança junto da igreja, avançando com a visão do seu pastor, que na verdade é a visão do Senhor Jesus Cristo, que a igreja dele precisa avançar, pois a vontade dele é que todos, em todos os lugares de Jerusalém até os confins da terra, conheçam a graça de Deus, conheçam o Evangelho. Esta é a vontade de Deus, a visão de Deus. Isso é o que Deus quer, que o Evangelho chegue em todos. Quando o Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo para a obra, ele disse para Paulo que o nome dele seria conhecido através de Paulo, tanto dos judeus quanto dos gentios e de reis. Deus queria que Paulo fosse o instrumento da graça dele para levar o nome do Senhor Jesus, se tornando o nome do Senhor Jesus conhecido de gentios, de judeus, de todos, de reis, homens, mulheres, crianças, adultos. Esta é a visão do Senhor Jesus, porque a igreja é dele. A igreja do Senhor Jesus não pode ter outra visão senão a visão do Senhor, que é o dono da igreja. Ele comprou a igreja, ele pagou o preço.
Ele deu a vida por ela, a igreja é a noiva dele e ele virá buscar, Jesus virá, como cantamos nesta manhã, Jesus virá, ele está no trono, ainda que vivamos no mundo em iniquidade, que a iniquidade se multiplica, mas nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, pois ele venceu, na cruz do Calvário ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas e nos fez mais do que vencedores. Jesus virá. Mas enquanto ele não vem, a nossa missão é fazer o maior número de discípulos até que ele volte. Dou graças a Deus pela visão desta igreja, dos líderes, dos irmãos que se envolvem tanto nesta obra, e eu quero saudar aqui a igreja com uma palavra de gratidão, expressando em nome de todos os seus missionários, em nome daqueles que estão sendo alcançados com a palavra de Deus, expressar a nossa gratidão. Quero saudar os nossos missionários já mencionados aqui nesta manhã. Estou vendo ali com muita alegria o nosso querido pastor Rinaldo de Matos, a irmã Gundro. Que alegria, pastor, ver que o irmão está melhor de saúde, está conosco nesta manhã adorando a Deus. O irmão é um gigante na proclamação do evangelho ali entre os xerentes, e ao longo de mais de 50 anos tem compartilhado a palavra de Deus ali com o pastor e a sua esposa, e também o pastor Gunter e outros missionários que trabalham na proclamação do Evangelho. Agradeço o envolvimento desta igreja, irmãos, com o projeto Cristolândia. Cristolândia é uma história linda e que transforma tantas vidas transformadas no projeto Cristolândia. Pastor Paulo, Deus seja louvado, querido, pela sua vida. Pastor Kleber, que está ali no Vale do Amanhecer, um desafio gigante, pastor, mas não recua, porque o Senhor dos Exércitos está contigo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e a igreja do Senhor Jesus não recua, porque ela caminha na total dependência dEle. Agradeço os irmãos que nos apoiam e nos ajudam nesta obra, trabalho lindo ali, plantando a igreja em Cavalcante. Agradeço os irmãos que têm ido nas viagens missionárias na Amazônia, que coisa linda, como Deus tem abençoado ali as comunidades ribeirinhas. Irmãos, são tantas coisas lindas acontecendo no campo missionário, tantas coisas preciosas. Logo que assumi a Junta de Missões Nacionais, a gente define algumas prioridades, buscando a direção do Senhor, e o sul do Brasil, nós colocamos como uma das prioridades a proclamação do Evangelho ali no Rio Grande do Sul, e esse ano nós estamos organizando 3 igrejas no Rio Grande do Sul. Em março já foi organizada a igreja em Gramado, em julho foi organizada uma igreja em Caxias do Sul, e agora no dia 23 de novembro, e eu deixo o convite, se você puder estar conosco, 23 de novembro é um sábado ali em Tramandaí, Rio Grande do Sul, organização de mais uma igreja batista, 3 igrejas organizadas no Rio Grande do Sul, irmãos, no campo missionário, é uma vitória extraordinária. Esse ano começamos o Radical lá no Rio Grande do Sul, a multiplicação de discípulos, multiplicação de líderes e a multiplicação das igrejas para levar o Evangelho da graça de Deus, e essa igreja tem feito parte disso. Essa obra tem avançado de uma forma muito, mas muito especial, meus irmãos, e é porque você ora, porque você investe nisso. A sua oferta, os irmãos estão encerrando a campanha de missões nacionais hoje, como mencionou o pastor Jair, mas ainda poderão ofertar aí até o final do ano, quem assim desejar. A sua oferta, a que você está entregando nessa campanha, o que vai acontecer com a sua oferta? Com essa oferta que você está entregando ao Senhor, a obra missionária, ela não é feita com dinheiro, com recursos materiais. A obra missionária é feita com ofertas, e há uma diferença entre oferta e dinheiro. Se o dono de um banco chegasse para mim e dissesse, olha, não precisa fazer a campanha de missões nacionais, qual é o alvo de vocês? Está aqui o cheque. Eu não iria aceitar, porque não é com esse dinheiro que faz missões. Missões se faz com oferta missionária, oferta dedicada ao Senhor. Oferta que não é dedicada ao Senhor não vai servir para o campo missionário. Então, quando você ora e você dedica ao Senhor a sua oferta missionária, esta oferta ela é consagrada ao Senhor. E aquilo que é consagrado ao Senhor só pode ser usado exclusivamente para a obra do Senhor. Então, essa oferta que você está entregando, nós vamos coordenar a aplicação dessa oferta, e ela será aplicada na obra missionária, porque ela está dedicada ao Senhor. E onde ela vai chegar? Ela vai chegar lá no interior da Amazônia, para sustentar os missionários.
vai chegar no Rio Grande do Sul, vai chegar no sertão, vai chegar nos presídios, que nós temos missionários trabalhando em presídios, vai chegar em comunidades de surdos, que temos missionários surdos plantando igrejas entre os surdos, vai chegar em várias tribos indígenas, porque nós temos missionários pregando o evangelho lá, vai chegar nas ruas do Brasil, vai chegar em várias cracolândias a sua oferta vai chegar nas ruas de São Paulo, vai chegar nas ruas do Rio de Janeiro. A sua oferta vai chegar numa das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro, vai chegar lá em Costa Barros, no Morro do Alemão, porque tem missionários trabalhando lá, seus missionários estão trabalhando lá. A sua oferta vai chegar no interior de Santa Catarina, vai chegar no interior do Rio Grande do Sul, vai chegar no interior de Minas. Você vai estar promovendo a proclamação do Evangelho com a oferta que você dedicou ao Senhor. E homens e mulheres estarão durante este ano pregando o Evangelho. 49% do orçamento da Junta de Missões Nacionais vem das ofertas que as igrejas levantam nesse período de campanha. E os outros 51% vem do PAN, que é um programa de adoção missionária que as pessoas contribuem, ofertam mensalmente. Então 51% vem do PAN e 49% vem das ofertas que as igrejas realizam, como a igreja está realizando aqui e outras pelo Brasil estão realizando. Esses recursos são aplicados com muito zelo, com muita dedicação, e os missionários pregam o Evangelho. Esses recursos são investidos para pagar aluguéis, para pagar o plano de saúde dos missionários, investido para sustentar toda essa obra que Deus tem confiado aos batistas nesse tempo. O programa de adoção missionária, você pode participar mensalmente, você contribui, e a gente tem sempre um orçamento missionário, mas eu tenho aprendido que administrar, gerir na obra missionária, você precisa administrar escassez e empreender pela fé. Esse é um conceito de gestão que eu tenho aprendido ao longo desses 12 anos à frente da Junta de Missões Nacionais. Para administrar, para gerir no reino de Deus, você tem que aprender a administrar escassez e empreender pela fé. A gente tem orçamento, mas a gente não se limita às vezes ao orçamento, precisa tomar decisões pela fé. Toma decisões pela fé. Outro dia, ano passado, retrasado, eu estava em Alagoas, em Maceió, pregando numa conferência missionária. Preguei na sexta-feira à noite, e no sábado de manhã nós marcamos com o grupo da Cristolândia de Recife, que foi a Maceió, para cantar. O coral da Cristolândia de Recife foi cantar conosco lá nessa programação missionária, e no sábado de manhã nós iríamos para a rua, para a praça, trabalhar com os meninos da Cristolândia, porque lá tinha uma área de pessoas usuárias de drogas, uma cracolândia lá na praça. E nós chegamos 7 horas da manhã para trabalhar ali com apoio da primeira igreja, a Igreja Batista do Farol também, alguns irmãos voluntários foram nos ajudar. A primeira igreja cedeu as dependências e nós fomos para a rua. Quando nós chegamos logo cedo, tinha um cadáver, irmãos. Fomos recebidos por um cadáver que estava coberto com um lençol e o sangue escorrendo. Tinha sido assassinado ali naquela madrugada. E nós começamos a trabalhar naquela praça. E algumas pessoas eram contactadas, e um moço muito sujo, machucado, com o rosto machucado, sangrando, foi atendido pela equipe, pela enfermeira que estava conosco. E aquele moço, depois do atendimento, nós servimos um café, servimos um lanche para eles ali naquela manhã, aquelas pessoas vivendo num estado degradável nas ruas ali de Maceió. E aquele homem virou para mim e disse assim: ô pastor, me dá uma chance, me leva com você. Ô pastor, não me deixa aqui na rua não, eu não quero continuar na rua. Eu estou vivendo na rua há muitos dias, eu estou usando drogas, eu não sei mais o que fazer, eu perdi a minha família, eu sou um lixo, pastor, me leva com você, me leva para algum lugar, me leva para Cristolândia. Eu chamei a nossa equipe, pastor lá de Recife, falei: pastor, dá para a gente tirar algumas pessoas aqui da rua, aqueles que querem sair, dá para a gente levar para Recife? Ele falou: pastor, é complicado, porque tem algumas questões que a gente precisa considerar, de transferência de uma cidade para outra, questões de documentos,
muitas questões a gente precisa observar. Eu falei, como é que está lá em Recife? Cabe lá nas unidades? Ele falou, pastor, nós estamos lotados, nós não temos vaga nenhuma. Eu falei, mas pelo menos põe um colchonete no corredor, porque se eu tivesse um parente na rua usando drogas, eu prefiro que ele esteja numa Cristolândia, num corredor, num colchonete, do que lá debaixo de um viaduto. Ainda que na Cristolândia não tem ninguém no corredor com colchonete. Mas estavam lotadas. Aí naquela manhã de sábado ali, irmãos, olhando aquela realidade, desculpa, as lágrimas vêm aos olhos, olhando aquela realidade, aquele ser humano olhando para mim, dizendo, pastor, me dá uma chance, me leva com você, me arruma um lugar. Eu disse, eu vou orar com você. Eu orei com ele, terminei a oração, ele disse, mas pastor, me ajuda. É como se Deus dissesse para mim, a resposta da oração é você, amigo. E ali eu reuni a equipe, chamei o pastor Gildo e disse, pastor, eu preciso de alguém da equipe sua, você pode ceder alguém? E ele, pastor, ceder, a equipe na Cristolândia é tão curta, a equipe é pequena, mas ele cedeu o pastor Wembley, a esposa dele, que estava conosco naquele momento. Falei, pastor, você tem coragem de a gente começar uma Cristolândia hoje aqui em Maceió? Eles arregalaram os olhos e nós tomamos uma decisão de fé ali. Consegui um empresário, tinha um contato com um empresário, ele tinha um sítio lá em boas condições. Ele falou, pastor, o sítio está aí, pode usar. E naquele sábado, irmãos, numa decisão de fé, nós começamos aquela Cristolândia. Não tinha um colchonete, não tinha um colchão, não tinha uma cama. E nós mobilizamos o povo de Deus. Gravei um vídeo, e aí que entra o programa de adoção missionária. E algumas pessoas, eu ligo para algumas pessoas e peço, meu irmão, invista nisso aqui, você quer oportunidade para investir nisso? E aí começou a Cristolândia em Maceió, uma decisão de fé. Isso é empreender pela fé. E daí para frente a gente administra a escassez e pede a graça de Deus, mas nunca vai faltar recursos para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer operar, nunca vai faltar. E ao longo desses quase 2 anos da Cristolândia em Alagoas, irmãos, várias pessoas, mas várias pessoas, dezenas delas, têm sido acolhidas, e as suas vidas têm sido transformadas, porque a Cristolândia não é um lugar apenas para a gente oferecer uma cama, um lugar para as pessoas ficarem, comida, roupa lavada e boas condições para a pessoa ficar um tempo ali fora das ruas e afastada das drogas. Não, o que mais impacta e a coisa mais importante na Cristolândia é o amor de Deus, é o poder da palavra de Deus, o poder transformador do Evangelho. Porque cama, comida, roupa lavada não transforma a vida de ninguém não, meus irmãos. Quem transforma a vida de uma pessoa é Cristo Jesus. Esse é o poder que transforma, e é esse poder que nós estamos compartilhando, levando a graça de Deus. Então funciona assim a obra missionária. É um estresse o tempo todo, eu preciso de um milagre todos os dias. Decidimos abrir uma frente lá em São Paulo, hoje na madrugada, ontem houve um atraso no voo, mas ontem nós recebemos um grupo de venezuelanos na nossa casa, Minha Pátria, em São Paulo, que nós temos uma frente de trabalho em Roraima, em Boa Vista, a Missão Brasil Venezuela, nós trabalhamos lá, e alugamos uma casa em São Paulo, para trazer as pessoas, para interiorizá-las no Brasil, e as igrejas têm recebido, algumas igrejas têm recebido, nos ajudado nisso, receber essas pessoas que vêm da Venezuela, e a gente tem compartilhado o Evangelho, muitos têm sido batizados, e nós tomamos uma decisão para alugar um imóvel lá em Guarulhos, R$4.500, pela fé, não tinha no orçamento. Eu tomo decisões assim. Essa foi o mês passado que a gente tomou, e ontem já temos recebido vários venezuelanos, ontem foram recebidos lá, e nós vamos continuar trabalhando nisso. Eu preciso de um milagre cada dia, cada semana, cada mês, mas essa é a beleza da obra missionária, depender de Deus, e ver o povo de Deus amando essa obra, investindo com alegria. É maravilhoso, irmãos, ver vidas transformadas. Ontem eu compartilhei um testemunho com os pastores. Outro dia, ano passado, eu estava lá na junta de missões, na sede lá no Rio, e a minha secretária me avisou que tinha uma pessoa que queria falar comigo, não estava na agenda, perguntou se eu poderia receber, que essa pessoa estava insistindo muito, e a pessoa estava lá embaixo. Quem conhece a junta de missões nacionais, lá embaixo na entrada tem uma recepção, tem uma livraria,
E lá me recomendaram, a recomendação é que o irmão não receba aqui, é melhor o irmão descer para receber lá embaixo, porque é um moço muito alto, forte, ele é meio estranho. Então é melhor o irmão não receber aqui, é melhor ir lá embaixo receber, é a orientação que me deram. Eu falei, eu vou lá embaixo receber esse moço. Aí eu fui lá, e é um camarada realmente forte, e o recado é que ele queria me conhecer. Enfim, fui lá para o rapaz me conhecer. Quando eu me aproximei dele, ele pegou o celular e começou a me mostrar, aí foi me mostrando já uma foto dele, e a foto era um cartaz da polícia, com o cartaz tinha lá, procurado. Aí eu olhei para a foto e falei, sim, querido, mas você quer me mostrar que é procurado? E aí eu mostrei outra foto com um carimbo, capturado. Aí eu falei, mas que situação? E ele falou, olha, aí mostrou outras fotos da prisão dele, ele falou, olha, eu fui líder de crime, de tráfico em 5 comunidades no Rio, fui preso, fiquei preso, cumpri pena, mas eu já estou com minha vida resolvida com a justiça, mas eu queria conhecer o senhor, porque eu queria lhe dar um abraço e agradecer, porque há 1 ano e 2 meses, eu ganhei liberdade, mas eu voltei para as ruas, para as drogas, e eu sempre fui uma tristeza para minha mãe, mas eu fui encontrado por 2 missionários da Cristolândia, eu fui levado para a Cristolândia, e aí ele falou a senha, Jesus transformou a minha vida, essa foi a senha. Aí eu me abracei com ele, nos ajoelhamos, o pessoal da equipe ficou assustado, estava todo mundo apreensivo ali olhando, o que vai acontecer? Aí ele falou a senha, Jesus transformou a minha vida. Eu não vim aqui lhe mostrar, pastor, que eu fui um presidiário, que eu fui um homem procurado pela polícia, que eu fui um homem capturado e que tinha um prêmio, lá no cartaz tinha um valor para quem desse informação para prendê-lo. Eu não vim aqui falar isso para o senhor, eu vim só agradecer ao senhor, porque Jesus transformou a minha vida. Orei com aquele moço. Depois ele voltou, combinei com ele, ano que vem você aparece aqui para almoçar comigo. E aí esse ano ele me ligou para minha secretária e falou para ela que eu tinha combinado de almoçar com ele. Ela me ligou, pastor, tem um moço aqui chamado Vinícius que o senhor marcou para almoçar com ele. Eu falei, é isso mesmo, marca aí marcou para a semana seguinte, era o aniversário dele, ele trouxe a mãe, trouxe a esposa, trouxe as 2 filhas, trouxe a família toda para almoçar comigo e mostrar para mim, pastor, eu e a minha família congregamos na Igreja Batista ali em Bom Sucesso, a Central de Bom Sucesso, o pastor Dejalmi é nosso pastor, as minhas filhas estão na escola bíblica, eu e a minha esposa servimos o Senhor, porque Jesus transformou a minha vida. Eu não sei o que isso significa para você. Talvez as estatísticas, as notícias, as informações dos jornais de violência no Rio de Janeiro, você acompanha, alguns acham que não tem jeito, mas o amor de Deus, o amor e o poder de Cristo Jesus transforma vidas. Se você depois quiser ver as fotos, eu posso mostrar para você essas fotos no meu celular, não posso publicá-las, mas posso mostrar para você. O poder do Evangelho de Cristo Jesus, irmãos, transforma vidas. É nisso que a sua oferta vai entrar, nessa história, nesse movimento liderado pelo Espírito Santo de Deus. E que nós, esse ano, temos um tema, não é um tema de campanha, é um tema de vida, cujo texto de Gálatas 2:20 diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a gente tem que entender isso, que no momento que nós nos convertemos, se converter, ser cristão, não é uma mudança de religião, ou de ideologia, ou de pensamento. Ser cristão é nascer de novo, é ter uma experiência com Cristo, é um milagre. Você é regenerado, justificado, transformado. E se você não nasceu de novo, você não é trigo, você é joio. Se você não nasceu de novo, você nunca vai ver o reino de Deus.
Você pode praticar todas as religiões, a religião que você quiser, pode ser membro de qualquer igreja, mas se você não nasceu de novo, você não tem o Espírito de Deus, e se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus, você não é dele. O Espírito não testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E quando nós nos convertemos, é uma renúncia, nós nos rendemos, nós reconhecemos que estamos totalmente derrotados pelo pecado, pela morte, pelo diabo, pelas trevas. Fomos derrotados, nós nos rendemos, nós humildemente reconhecemos a nossa derrota e nós nos rendemos ao Senhor Jesus e clamamos a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí abrimos a nossa vida, descemos do trono do nosso reino de vida, reino pessoal, e convidamos Jesus para subir e assentar no trono da nossa vida, e nós nos tornamos servos, e Ele então assume totalmente a nossa vida. Nós entregamos a coroa e o cetro do governo da nossa vida e declaramos: Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida, Ele reina na minha vida. Aí sim começa a funcionar o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Vamos falar juntos? Vivo. Esse é o modelo de vida, esse é o estilo de vida a partir da conversão, a partir do novo nascimento. Vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, porque Ele habita em mim, e o amor dEle habita em mim, a compaixão dEle, a graça dEle, a alegria dEle, a paz dEle, o amor dEle pelo próximo, habita em mim também. E isso então, a minha vida agora será um reflexo, e eu vou multiplicar isso, porque Cristo Jesus vai me liderar. Eu renunciei à minha própria vida. Ser crente, ser cristão, é renunciar à sua própria vida para que Deus viva em você. Você morre, e aí o batismo tem um significado extraordinário. Você morre e nasce para que Cristo Jesus viva em você. Ele vai governar a sua vida pessoal, vai governar os seus negócios, sua família, seu casamento, seus filhos, sua esposa, seu esposo, vai governar os seus negócios, vai governar os seus pensamentos, os seus planos, os seus sonhos, vai governar o seu trabalho, vai governar a forma de você dirigir, a forma de você ser, a forma de você se relacionar com as pessoas, a forma de você se comportar, a forma de você falar, as palavras que você fala. E Cristo Jesus vai governar a sua língua, o seu coração, o seu cérebro, vai governar tudo na sua vida, porque Ele agora vive em você, e você é servo do Senhor Jesus. Isso é a vida cristã. E se Cristo vive em mim, de uma forma natural, essas coisas vão se multiplicar. Daí a minha razão de viver é multiplicar o quê? O amor de Deus, multiplicar a graça de Deus, multiplicar a misericórdia, multiplicar a compaixão, multiplicar o poder de Deus, multiplicar o reino de Deus, multiplicar a palavra de Deus, multiplicar aquilo que eu sou para abençoar pessoas. Porque lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Ele diz: Abraão, eu chamo você, abençoo você, envio você, e na tua descendência, na sua descendência, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A nossa missão é ser bênção. Nós somos descendência de Abraão, e Deus nos enviou. Cristo habita em nós para nós abençoarmos, e a maior bênção na vida é ser bênção. A maior bênção na vida é ser bênção, é esse multiplicar o amor de Deus, esse poder que transforma vidas. E isso, irmãos, é algo que o Espírito de Deus trabalha em nós, e é algo natural. E aí você começa a se relacionar com as pessoas, e elas vão percebendo isso. Se alguém quer conhecer a glória de Deus, ande com você. Se alguém quer conhecer Jesus, ande com você. Se alguém quer conhecer o amor de Deus, ande com você, conviva com você, e as pessoas vão conhecer esse poder, essa maravilha que é Cristo Jesus, uma vida em Cristo Jesus. Ele habita em nós, Ele reina em nós, e a vontade dEle é que isso se multiplique. Quando ouço o pastor Davi falar sobre pequenos grupos multiplicadores, irmãos, isso é a nossa história. Abrir na nossa casa para reunir pessoas para que elas ouçam o Evangelho. Essa é a história dos batistas. Nós somos um povo missionário, essa é a nossa história. Nos relacionarmos com pessoas para compartilharmos o Evangelho, isso é o que nós somos. Mas não que tenhamos essa sabedoria, esse poder, essa capacidade, mas é Cristo Jesus vivendo em nós que vai fazer isto acontecer quando nós nos submetermos à palavra dEle, ao Espírito dEle, à liderança do Espírito de Deus.
Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso, fazer parte da obra de Deus. E esse movimento de multiplicação da palavra de Deus é um movimento que não tem controle de ninguém, e ninguém pode impedir, porque é liderado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus lidera a obra missionária. Ontem eu dei um exemplo para os pastores, esse exemplo eu tenho compartilhado com algumas pessoas, pregando pelo Brasil, de como o Espírito de Deus lidera a multiplicação da palavra, e o privilégio que nós temos de fazer parte disso. Irmão Fernando, você chama Fernando, não é, meu irmão? Seu nome é bonito. O irmão conhece a Bahia? Conhece? A bandeira da Bahia está ali. O irmão já ouviu falar da cidade de Itororó, na Bahia? Alguém já ouviu falar? Itororó, Bahia? Olha, tem algumas mãos levantadas. O irmão José Júlio, você já conhece. Itororó é uma cidade interior da Bahia. E como é a relação da cidade de Itororó, na Bahia, com a cidade de Filipos, no Novo Testamento? Esse negócio me chamou a atenção. Qual é a relação, na perspectiva missiológica, entre Itororó e Filipos? É uma encrenca esse negócio aqui, para eu sair dessa agora. A cidade de Filipos fica na Macedônia, no norte da Península da Acaia. A Península da Acaia está Corinto, Grécia, Atenas. Na região da Macedônia nasceu Alexandre o Grande. No ano 358 a.C., quarto século antes de Cristo, o pai de Alexandre o Grande, um moço chamado Filipe II, conquistou aquela cidade e colocou o nome dela de Filipos, em homenagem a si mesmo. Ali surge então a cidade de Filipos, na Macedônia. No ano 42 a.C., o Império Romano, que dominava agora, conquista a cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade importante, estratégica. Para lá, muitos soldados romanos aposentados iam morar. Fazia parte da rota da seda, da rota das estradas romanas. Filipos era uma cidade importante. No primeiro século da era cristã, chegaram 4 homens naquela cidade, vindos da Ásia, chamados e enviados pelo Espírito de Deus. Esses homens estavam trabalhando na evangelização, na proclamação da palavra de Deus, plantando igrejas, formando líderes na Ásia. Um deles chamava Paulo de Tarso, o outro Silas, o outro Lucas e o outro Timóteo. Esses 4 missionários gigantes da obra missionária foram chamados por Deus para passarem para Macedônia, para ajudar a Macedônia. E Paulo e a sua equipe chegam então em Filipos e começam a pregar o evangelho. A primeira mulher se converte, chamada Lídia. Mas no início daquele trabalho, Paulo e Silas foram presos, jogados no fundo de uma masmorra, com os pés presos ao tronco, tomaram chicotadas, estavam famintos, e meia-noite os dois estão adorando a Deus, orando, glorificando a Deus. Uma loucura. Para fazer isso precisa ter consciência de que Deus está no controle e que você está ali porque Deus tem planos e que Deus está trabalhando nesses planos. Naquela noite coisas extraordinárias aconteceram naquela prisão. Aquele carcereiro que prendeu Paulo, ele se converte, ele nasce de novo, ele é batizado, a família dele. Naquela noite ele cuida de Paulo, das feridas de Paulo, alimenta os missionários. E naquela noite há salvação naquela prisão. Eu ia falar a primeira igreja batista de Filipos. A igreja batista de Filipos é uma igreja muito querida. Paulo continuou pregando o evangelho naquela região, desceu para Tessalônica, para Bereia, depois para Corinto, para Atenas, na segunda viagem missionária dele. E a igreja de Filipos, Paulo cita na sua carta aos filipenses, que mais de uma vez enviou ofertas para sustentar Paulo e os missionários, uma igreja missionária que investia na obra missionária para que o evangelho avançasse. Aquela igreja, uma igreja muito preciosa. Agora, Paulo já está em Roma, preso. Ele foi preso em Jerusalém, ficou 2 anos em Cesareia, e aí ele é levado para Roma. E lá em Roma, ele junto com Timóteo, escreveu uma cartinha para a igreja em Filipos. Eu vou escrever uma cartinha para os filipenses.
E Paulo e Timóteo então se dirigem àquela igreja e começa Paulo dizendo: olha, todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Paulo expressa sua gratidão àquela igreja, Paulo expressa o seu amor, o seu carinho, exorta, dá palavras de encorajamento àqueles irmãos, palavras de gratidão, dá notícias, pede oração, diz que está orando por eles. É uma carta muito preciosa, a carta aos Filipenses, tem 4 capítulos, 104 versículos. E num determinado momento naquela carta, o apóstolo Paulo compartilha com os irmãos de Filipos, dizendo: olha, eu passei já por muitas situações de perigo, situações de risco, já passei dificuldades, já passei fome, já passei fartura. E ele diz que eu aprendi a viver em qualquer circunstância, eu aprendi a passar qualquer situação, eu aprendi a contentar com o que tenho. E ele conclui esse raciocínio em Filipenses 4,13, dizendo o seguinte: posso todas as coisas naquele... Paulo está dizendo aos irmãos: olha, em qualquer situação eu consigo viver e vencer, porque em qualquer situação o Senhor estará comigo, e Ele será a minha rocha, a minha fortaleza, e Ele vai me dar condições de viver em qualquer situação. Eu não vou reclamar de nada na vida, porque eu sei que o Senhor está comigo, e Ele cuidará de mim. Eu posso viver em qualquer situação, porque Jesus me fortalece. Eu posso viver em qualquer situação, porque Cristo Jesus me fortalece. Eu aprendi a viver em qualquer situação, em toda a minha jornada, Cristo sempre tem me fortalecido. Coisa linda, ele escreve essa carta, encorajando os irmãos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você conhece esse versículo? Já falou alguma vez? Maravilha. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, os irmãos acham que Paulo terminou a carta e disse para Timóteo: Timóteo, dá um pulo ali na gráfica e pede para fazer 10.000 cópias. Não foi assim. Nem tão pouco ele diz: olha, posta aí no grupo de WhatsApp da igreja de Filipos. Também não foi assim. Nem tão pouco mandou para mimeografar. Alguém lembra do mimeógrafo? Não mandou para mimeografar. Foi uma cópia só. Ele escreve aquela carta e ela segue de Roma para Filipos, na Macedônia. Chega na igreja e os irmãos comentam entre si: olha, chegou uma carta de Paulo, vai ser lida na próxima reunião. E ninguém ficou na porta do local onde eles se reuniram para entregar uma cópia da carta. Aqueles irmãos sentaram lá e alguém foi ler aquela carta para eles. E a igreja foi abençoada e encorajada. E tororó, meu irmão. Eu tenho que trazer tororó para a história. Julho eu fui pregar em Itapetinga, outra cidade lá da Bahia. O avião foi a Ilhéus e alguém da igreja foi me buscar em Ilhéus, e fomos então umas 3 horas de carro até Itapetinga. E no caminho de Ilhéus para Itapetinga tem tororó, e tem um lugar de parar lá. E naquela parada, irmãos, o dono da parada, daquele local, construiu uma caixa d'água, e lá no alto daquela caixa d'água está escrito assim em letras grandes: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem passar naquela rodovia vai ler aquela mensagem. Pergunto eu para o irmão: o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, tinha em mente o seguinte: eu vou escrever esse texto aqui no século 21, lá no interior da Bahia, essa mensagem vai estar escrita numa caixa d'água. Vocês acham que Paulo pensou isso? Vocês acham que Paulo tinha ideia da dimensão que aquele texto ia tomar? Vocês acham que quem liderou esse movimento de multiplicação da palavra de Deus para que ela chegasse tanto em Filipos quanto em Tororó, no interior da Bahia, quem liderou isso, irmãos? Foi Deus. É uma evidência contundente de que a Bíblia é a palavra de Deus e que essa mensagem ela é proclamada não porque um especialista em comunicação e marketing escreveu esse texto e montou um plano estratégico de que esta palavra iria chegar em todos os lugares, inclusive na caixa d'água em Tororó. Não foi um especialista em comunicação e marketing que conseguiu fazer isso. É o próprio Deus quem lidera a multiplicação da sua palavra ao longo da história, de geração em geração. A relação entre Tororó e Filipos
É uma só na perspectiva missiológica, é que Deus quer que a sua palavra seja proclamada, tanto em Filipos quanto em Tororó. Ele quer que todos saibam que é possível viver em qualquer situação da vida, na total dependência dEle, para você poder dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, não só lá em Filipos, no primeiro século, mas você pode todas as coisas naquele que fortalece você, que é o Senhor, também em Tororó, no século 21, no interior da Bahia, no Brasil, na América do Sul, porque o nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente precisa entender o que é isso, como crentes, como povo de Deus. Esse movimento de multiplicação da palavra de Deus, do evangelho, da palavra, de missões, como que isso funciona? E nós fazemos parte disso, porque qual foi a estratégia que Deus usou para que isso se multiplicasse? Foi por meio dos discípulos, homens e mulheres. Alguns foram queimados vivos, outros presos, outros cerrados ao meio, outros decapitados, outros queimados nos jardins de Roma, outros pressionados, perseguidos, apedrejados, mas nunca recuaram. E essa palavra só chegou em nós porque pessoas permitiram que Cristo vivesse nelas, e elas se multiplicaram, e essa mensagem foi se multiplicando de geração em geração, e aí pode chegar numa caixa d'água, pode chegar em tantos lugares neste planeta, porque homens e mulheres são fiéis à missão, são fiéis e obedientes ao mover de Deus na sua vida. Essa é a nossa identidade, irmãos, como igreja, como povo de Deus, povo missionário, povo de missão, povo que não professa uma religião, mas um povo que vive a essência de Cristo Jesus na sua vida e da sua palavra. Não é algo ideológico, não é professar uma religião e defender pontos de vista religiosos e doutrinários, mas é uma vida em Cristo Jesus, cheia da graça de Deus, que vai muito além de perspectivas religiosas dos nossos tempos. É algo transformador, algo que a gente experimenta na alma, no coração, algo que a gente vive intensamente, em todo o tempo, 7 dias, 24 horas por dia. Cristo vive em mim, eu não vivo mais, quem vive em mim é Cristo Jesus, e Ele pode usar a minha vida para fazer a sua vontade. Você faz parte disso, fazer parte desse movimento de multiplicação da palavra de Deus. Em cada cidade, em cada lugar, cada vilarejo, onde o evangelho do Senhor Jesus chega, é porque homens e mulheres foram fiéis à missão de compartilhar, de multiplicar o amor de Deus. E isso é feito pela ação do Espírito nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, onde você está nesse negócio? E às vezes nós estamos vivendo situações, coisas, momentos que não temos ideia do que Deus vai fazer. Porque Paulo não tinha ideia da proporção que a mensagem transmitida naquela carta aos Filipenses, ele não tinha ideia da proporção que iria tomar. E quantas vidas já foram abençoadas com o texto aos Filipenses? Quantas? Quantas pessoas não já clamaram num corredor de hospital, numa UTI, num momento de grave de acidente, num momento de desespero? Quantas pessoas não já clamaram, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor é comigo, eu confio e espero no Senhor. Quantas pessoas já foram abençoadas com essa palavra viva e eficaz? Milhões e milhões. Paulo não tinha ideia disso. Às vezes nós estamos trabalhando, meus irmãos, aqui, é num bazar, é numa promoção missionária, é numa viagem missionária, é num culto, é num pequeno grupo multiplicador, é num discipulado, na escola bíblica, dando uma aula. Nós estamos trabalhando no reino, às vezes não, nós não temos ideia do que o Espírito Santo está fazendo e da dimensão do que Ele vai fazer usando a minha e a sua vida. Isso é extraordinário. Aqueles missionários que encontraram aquele homem na rua, que era procurado pela polícia, não tinha ideia. Ele vira para mim, pastor, agora eu estou estudando, vou terminar o ensino médio, e eu gostaria muito de estudar, porque eu quero ser um missionário, porque eu quero trabalhar lá para ganhar aquele pessoal para Jesus. Eu dei uns livros para que ele leia e disse para ele, ó, tem 90 dias você volta para me dar notícias desses livros. E ele está lendo, e ele está estudando.
Aqueles missionários não tinham ideia de que aquele homem, que a princípio era um homem procurado pela polícia, agora vai se transformar num missionário da graça de Deus, vai pregar o Evangelho, porque Jesus transformou a vida dele. A gente não tem ideia do que Deus está fazendo exatamente nesse momento, participando de uma obra que nós não temos controle sobre ela, porque é uma obra do Espírito Santo de Deus. Sabe por que você conhece Cristo Jesus, conhece o amor de Deus? Porque pessoas se multiplicaram antes de você. E a nossa geração tem a missão de se multiplicar, para que essa mensagem do Evangelho chegue em todos os lugares do Brasil. Que essa mensagem abençoe todas as pessoas em todos os lugares. Deixe-me compartilhar com você rapidamente um vídeo. A equipe pode soltar. Preste atenção na mensagem deste vídeo. R$112 anos de missões nacionais. Com R$125 mil, uma caixa de Bíblia e um desejo ardente no coração, os batistas brasileiros fundaram a Junta de Missões Nacionais para conquistar a nossa pátria para Cristo. Nossa história foi escrita por pessoas que deixaram marcas profundas na evangelização do Brasil. Nomes como o pastor Salomão Ginsburg, Lewis Bratcher, Davi Gomes, Samuel Mead, nos inspiram até hoje a avançar por mais centenas de anos. Nossa história é feita de gente que ama a nossa pátria e que deu a sua vida para a obra missionária. Enfrentamos muitos desafios, mas sabe o que nos inspirou a avançar? Foi a coragem da missionária Noemi, que em um curto período pelo campo, mobilizou muitas vidas para o ministério. A compaixão do casal missionário Francisco Colares e Beatriz, que após encontrar 3 crianças órfãs em um rancho de palha, abriram o lar batista FF Sorém. A coragem de mulheres como Marcolina Magalhães, Beatriz Silva e Sara Cavalcante, que expandiram o Evangelho de Cristo pelas escolas e dispensários. Esta é a visão de Bratcher, que usava todos os recursos disponíveis para proclamar o Evangelho de Cristo, nos deixando uma mensagem importante. Prossegui sempre avante, porque ainda fica muitíssima terra para se possuir. A determinação do pastor Davi Gomes, que deu um grande impulso à obra missionária com ênfase na área social, ampliando nossa atuação nas áreas de ensino, saúde, campos pioneiros e grupos específicos de indígenas e judeus no Brasil. A dedicação do casal Krieger, que há anos levam as boas novas da salvação para os indígenas. A coragem de 102 pessoas que em 1974 percorreram a Transamazônica enfrentando todos os desafios da época e que até hoje nos impulsiona a ir de cidade em cidade, de rua em rua, de casa em casa, desde os lugares mais próximos até as comunidades ribeirinhas mais distantes. O envolvimento de muitos parceiros da ação missionária, que além de ofertar recursos, doam a sua própria vida para mobilizar e envolver pessoas. E é por estas e outras milhares de realizações que agradecemos aos executivos, missionários, parceiros do PAN, igrejas, associações, organizações e a todos que anonimamente contribuíram para que durante estes 112 anos, Missões Nacionais se tornasse referência na oração, evangelização, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Grande tem sido a colheita, e isto renova as nossas forças para prosseguirmos em busca do nosso maior sonho:
conquistar a nossa pátria para Cristo. A Igreja Memorial Batista de Brasília faz parte dessa história, desse sonho. Sonho que vem da fala e dos olhos de uma criança de uma comunidade ribeirinha no interior da Amazônia, que com os olhos cheios de lágrimas vira para mim e pergunta: pastor, quando que o barco vem? Quando que aquele barco que tem as pessoas que ora e canta com a gente vai chegar? Quando que aquele barco que tem os dentistas e os médicos vai chegar? Porque a gente queria tanto receber aqui, a gente queria tanto ouvir de Jesus. E há milhares e milhares para serem alcançadas. Isso se depender de você. A gente continua avançando nessa história. Amém? Se depender dos irmãos, a gente recua ou a gente avança? Avança, queridos. Podemos contar com a sua oração. Eu queria abrir meu coração com você nesse momento, já estou terminando. A gente enfrenta muitas lutas, mas a gente se expõe com a certeza de que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. Nós temos 2 projetos que o investimento é significativo. Cristolândia é um deles. E o outro, esse projeto com os venezuelanos, tomamos uma decisão de fé para investir nisso. Alugamos um imóvel em São Paulo, em Guarulhos, pela fé, sem nenhum centavo. Eu quero lhe dar a oportunidade, se você quiser participar disso, eu lhe aconselho, faça um PAN, faça uma adoção missionária, mensalmente contribua com esse negócio. Cristolândia, me ajude nesse trabalho com os venezuelanos, para a gente proclamar a palavra de Deus para essas pessoas. Se você quiser participar disso, depois do culto fale comigo, eu oriento você, vou entregar para você um papel para você participar desse negócio. Alguém tem interesse nisso? Levanta-se a mão só para eu perceber se tem alguém. Fale comigo depois, por favor, eu quero orar com você neste momento. Curve a sua cabeça. É uma história missionária, irmãos. Eu queria orar com vocês nesta manhã. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que qualquer pessoa que creia nele tenha vida eterna. E a nossa missão é levar esse evangelho a cada cantinho do Brasil. Deus chama homens e mulheres para esta obra, vocaciona homens e mulheres para a missão. A minha pergunta nesta manhã é se tem alguém aqui neste auditório que tem uma chamada missionária recebida do Senhor e vai obedecer. Levante sua mão bem alto. Pastor, eu tenho um chamado missionário. Alguém tem um chamado missionário e vai obedecer? Eu tenho um chamado para o ministério, eu tenho um chamado para a obra. Levante a mão bem alto. Você tem, querido, vai obedecer? Levante de novo a mão. Você que levantou, levante de novo. Se eu tenho um chamado missionário, você levanta a mão bem alto. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês vão obedecer esse chamado mesmo? Tem certeza disso? Só uma outra pergunta nesta manhã. Alguém aqui nesse auditório quer se reconciliar com Deus, quer entregar sua vida a Jesus? Nunca tenha tomado essa decisão, ou está afastado de Deus, quer se reconciliar? Levanta sua mão bem alto. Pastor, eu quero me entregar a Jesus nesta manhã. Se tem alguém conosco, e eu quero orar com você. Alguém neste auditório que nesta manhã busca o Senhor, entrega a sua vida a Ele e ora dizendo: eu quero nascer de novo, Senhor Jesus? É um momento de oração. Igreja, ora comigo, igreja. Se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo hoje.
Deus abençoe as crianças que estão levantando a sua mãozinha, entregando sua vida a Jesus. Pais, valorizem esta decisão. Mais alguém? Eu quero orar com vocês nesse momento, igreja. Aqueles irmãos que puderem se colocar de pé, vamos nos colocar de pé para orar. As pessoas que levantaram a mão, seja para entregar sua vida a Jesus, seja por vocação, se puderem sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar. Se você também quiser vir orar comigo, dizer: pastor, eu quero consagrar minha vida a essa obra missionária mais ainda, vem orar comigo aqui na frente. Eu vou estar aqui orando com você. Sai do seu lugar rapidamente para a gente orar. Pastor, eu tenho um motivo aqui que eu quero consagrar minha vida, quero dedicar minha vida ao Senhor por esta obra. Eu vou ir à frente para a gente orar. Pode vir. Você que tem uma chamada, tem uma vocação, quer colocar a sua vida aqui diante de Deus, eu quero orar por você neste momento. Vem em nome de Jesus. Crianças que estão entregando sua vida a Jesus, também pode vir aqui à frente para a gente orar. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida que precise de um milagre. Se você quer orar comigo, pode vir também nesse momento. Pastor, eu estou vivendo um momento na minha vida que não tem quem dê jeito. Eu preciso de oração. Ora por mim. Pode vir aqui à frente para a gente orar. Amado e querido Deus, graças te damos por esta manhã abençoada na tua casa. Agradecemos porque o teu Espírito Santo, ó Deus, está liderando esta obra linda de multiplicação em todo o planeta Terra. E os meus irmãos que estão aqui na frente, ó Pai, aqueles que têm a vocação, que o teu Espírito seja sobre eles, orientando, dirigindo-os, derramando porção dobrada da tua graça, dando discernimento, e por meio deles milhares e milhares conheçam Cristo Jesus. Ó Deus, aqueles que vêm por um motivo de oração, aqueles que vêm, ó Deus, porque precisam de um milagre, ó Deus, tem misericórdia e abençoe. Rogamos ao pastor de Israel, ao guarda de Sião, que manifeste a sua graça sobre cada um, ó Deus, que vive um momento difícil na sua vida. Ó Deus, nós rogamos por aqueles que entregam a sua vida a Jesus nesta manhã, e também por aqueles que estão por esse país afora, em tantos lugares precisando da tua graça e do teu amor. Ó Deus, tenha misericórdia, enche-nos, ó Deus, do teu amor, da tua alegria, aviva o nosso coração para continuarmos avançando, ó Pai, como igreja. Obrigado pela vida do pastor Davi Pereira, pela sua equipe ministerial, pastor Jair à frente de missões e todos os ministérios desta igreja. Continue abençoando, ó Pai, esta igreja para que ela cresça, se multiplique e alcance milhares e milhares em Brasília, Distrito Federal, no Brasil e no mundo, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, queridos.
Nós queremos agradecer a todos, aqueles pastores, coordenadores aqui conosco, e agradecer a todos os irmãos também que se envolveram profundamente com essa campanha. Nós encerramos oficialmente a campanha, mas as atividades missionárias continuam, amados irmãos. Nós teremos a viagem a Cavalcante no próximo dia 19, no dia 25, sexta-feira, 20 horas, a Memorial sairá às Cracolândias do Distrito Federal para resgatar aqueles que estão em busca de esperança. Se inscreva ali no balcão. Depois do culto teremos a nossa primeira busca ativa, patrocinada pela Memorial, juntamente com a Cristolândia. Qualquer dúvida, o pastor Paulo estará conosco também para esclarecer aos irmãos. No próximo domingo 27, também no último culto do mês, teremos o culto do idoso, uma referência aos irmãos mais experientes, mais vividos, que têm nos abençoado também com suas vidas. Participe, volto a dizer, não fique de fora do que Deus está fazendo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, diante do Teu trono de glória, recebidos, Senhor Deus, como filhos Teus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Este sacrifício maravilhoso que representou, ó Pai, a expressão maior do Teu amor, o domínio da Tua graça sobre nossas vidas, Senhor Deus, e a promessa de nos levar um dia para sempre, para estarmos com o Senhor. Ser com a Tua igreja, ó Pai, ser com cada missionário presente aqui. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Teu filho, do pastor Brandão, que tem semeado a Tua palavra por este grande país, Senhor Deus, que ele cada dia mais avance, ó Pai, e leve outros também a avançar. Ser com a Tua igreja ao redor do Brasil. Nos abençoa, ó Pai, para que estejamos a cada dia, Senhor Deus, nos colocando à Tua disposição para pregar o Teu Evangelho. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e com toda a igreja do Senhor, em todo canto deste mundo, hoje e sempre. Amém e amém. Sentar.